Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e estarei com vocês durante esta aula. Agora irei apresentar o objeto de conhecimento. Então, você irá, para a aula de número 60, conhecer o objeto de conhecimento, que é participação em discussões orais de temas controversos, de interesse da turma e ou de relevância social. O detalhamento, elementos constitutivos da discursividade, mensagens orais de uso contínuo em situação formal e informal, estratégias de escuta de textos orais, formas particulares de registro de informações da fala amazônica em discursos, argumentos e contra-argumentos. Então é isso aí, vamos começar a nossa aula. Então, iniciando a nossa aula, a gente vai falar de um tema muito recorrente, no nosso dia a dia. E quando se fala, principalmente nas eleições, eu tenho certeza que você já ouviu falar muito nesse nome, debate. Mas será que existe debate só nas eleições? Será que não está presente também no nosso dia a dia? Então, em contexto eleitoral, tende-se a associar o termo debate ao ambiente em que candidatos a cargos públicos executivos, como prefeitura, governo, presidência, a partir da presença de um mediador, apresentam propostas e expõem opiniões sobre temas variados e que afetam a vida da população. Então, que tem tudo a ver, com as temáticas do nosso dia a dia, da população de modo geral. Então, vão apresentar situações que irão fazer, caso ganhe, aquele político ganhe, ele vai apresentar seu plano de governo. Então, nesse debate, então um vai dizer o que vai fazer, o outro também, então um acusa o outro, e tudo isso. Mas no nosso dia a dia, nós também apresentamos esse gênero textual. Então, nós podemos utilizar mesmo dentro da nossa casa. Os dois irmãos estão ali debatendo certas situações, e quem é o mediador, a mediadora nessa situação? O pai ou a mãe, geralmente, chegam e vão mediar a situação. Então, é um debate de qualquer maneira, porque vocês estão usando argumentos. Então, vamos para o nosso debate e observar que ele vai além desse debate político que nós apresentamos para você. Então, o debate é um texto argumentativo oral, por isso que se fala, ele está presente no nosso dia a dia, porque em muitas situações nós argumentamos para a nossa vontade prevalecer, e esse texto argumentativo oral é uma exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados, que é através da nossa fala. Por isso que é um texto argumentativo oral, se faz com a oralidade. Então, vimos também que no debate, nós temos características importantes que devemos obedecer nesse gênero textual, assim como todos os gêneros, É importante você reconhecer pela estrutura, pela linguagem, por tudo que esse gênero se apresenta. E você reconhece através dessa estrutura. Se é um debate, se é um bilhete, se é uma carta,
então você vai reconhecer pela forma que ele se apresenta. Então, temos algumas características, né, desse debate, que são temáticas sociais, né, são abordadas geralmente temáticas que falam sobre coisas, né, que a população se importa, né, que a população é de interesse dessa grande população. Nós temos, né, como temática que traz um debate, diminuição da maioridade penal, né, alguns acham que deve diminuir, 16 anos já pode assumir suas responsabilidades, né? A legalização do aborto e de determinados entorpecentes, alguns acham que deve ser legalizado e outros não. Flexibilização do uso legal de armas, também é uma temática muito debatida, né? Porque tem a turma que quer e a turma que não quer que isso aconteça. Então, tem outros temas, né, bastante complexo, que traz esse nível de debate. Agora, é claro que tem alguns temas que, por exemplo, se forem falar a queda da cesta básica, por exemplo, isso não vai, né, dar um grande debate. Por quê? Porque a maioria, se não toda a população, gosta, né, e vai receber com muito entusiasmo essa notícia. Então, não tem porquê ter um debate. O debate é importante, né, que tenha os que aceitam, né, e os que não aceitam. É claro que para haver esse debate, por isso que tem uns temas tão polêmicos, justamente para ter esses dois debatedores, dois ou mais debatedores, né? Então, tipo de discurso, temos também um discurso, né, específico para esse tipo de gênero textual, que é o persuasivo. Então, quando você quer persuadir, é você trazer, né, aquele público para você, acreditar no que você diz, no que você quer, né, passar para eles. Ou seja, o objetivo é convencer os demais participantes e plateia sobre o respaldo da opinião defendida. Você está defendendo ali uma temática, uma certa situação, claro que você vai ter que ter argumento convincente, né, para que as pessoas acreditem na sua proposta. Dentro também das características, né, ou da estrutura do debate, terá o debatedor, né, vai ter alguém para expor suas ideias. Então, a presença de pelo menos 2 debatedores. É claro que se nós colocarmos um debatedor num debate, não vai ter interesse algum, ele vai colocar só a sua proposta, né, e não vai ser interessante para a plateia, para quem está ali assistindo. Então, temos que ter a presença de pelo menos 2, pode ser mais, né? E um mediador, que é muito importante, porque não pode, os 2 debatedores ali, eles vão falar, eles podem falar, apesar de ter as regras, né, mas eles podem fugir dessas regras, né, então é importante ter alguém para mediar. Olha, está passando do limite, para aqui, né? Então, e ter também regras previamente definidas, você vai sentar, vai mostrar para os debatedores, né? Então, nós temos isso, mostrar nessas regras, o tempo, por exemplo, igual para todos, né? Se eu tenho 1 minuto para o debatedor, né, o outro também vai precisar de 1 minuto, né? Se um vai ter, né, a exposição e resposta, né, tempo igual para se expor e para resposta. E a vez de falar, por exemplo, também tudo já tem que ter previamente combinado, né? E pode ser até através de um sorteio, geralmente através de sorteio, quem vai falar primeiro. Acredito que vocês,
alguma vez, né, já tenha assistido a um debate, ver que tem que ter feito ali aquele sorteio para ver quem vai começar, né, para ser igual para todos que estão presentes nesse debate. Então, a linguagem também, né, dependendo, principalmente num debate político, num debate em uma universidade, você vai precisar utilizar a linguagem formal, né? Aquela que você vem aprendendo na escola, né? E deixar as gírias e a linguagem informal para outro momento, a não ser que, de repente, seja um debate mais informal, né? Possa haver. Então, vamos ver os principais elementos para a apresentação de um debate, né? Então, para todos os gêneros textuais, como nós temos as estruturas, temos também os elementos presentes nesses gêneros. Então, em relação aos debatedores, o que é que vai acontecer? O conhecimento do assunto. É claro que isso é muito importante, você conhecer a temática que você vai debater. Você não vai chegar lá e dizer somente: olha, eu não concordo, o debatedor, o segundo debatedor com o primeiro. Não, não concordo com você. Mas não concordo por quê? Quais as razões? O que é que você tem, né, para mostrar que eu não estou certo? Então, por isso que o conhecimento do assunto é essencial e primordial para esse debatedor. Antes, ele deve pesquisar sobre o tema, ele vai saber do tema que ele vai debater. Por exemplo, você vai lá quando os políticos, né, vão para o debate, eles vão se preparar. Você vai falar, vai ter a temática sobre educação, saúde, vai ter vários temas lá que eles terão de se apropriar para poder, né, chegar lá sabendo do assunto, sabendo se colocar. Então, vamos voltar aqui para os principais elementos do conhecimento do assunto do debatedor, que é pesquisar sobre o tema, lendo reportagem, né, sobre a temática, principalmente reportagens atuais, que tem algumas temáticas que elas se modificam todo dia e toda hora, né? Artigos de opinião ou editoriais que levantem argumentos favoráveis ou contrários a seu ponto de vista. Então, você vai, né, procurar levantar esses argumentos, se você estiver falando favorável à temática. Se não, se for o contrário, você também vai ter que procurar, né, argumentos contrários àquela temática para você falar naquele momento. E não simplesmente ir lá debater e só dizer: não, eu não concordo com ele. E não vai, né, progredir esse debate dessa maneira. Vamos continuar aqui com os nossos elementos. Em relação aos debatedores ainda, o ato de debater está geralmente organizado em torno do refutar. Se eu estou debatendo e eu estou concordando com a pessoa, eu não vou refutar, refutar é não concordar, né? Não estou de acordo com o que ele diz, não haverá debate. O que é que eu vou fazer ali? Eu vou concordar, não, é isso mesmo que ele está falando, e não vai se desenvolver o debate. Então, olha só, para defender uma opinião oposta à sua, procure argumentos que podem ser levados para contestar, que é o refutar, né, o raciocínio do outro e rebatê-lo com argumentos consistentes. Então, você vai defender, vai refutar. Refutar é porque você não concordou, aí você vai ter que colocar, né, sua opinião, e terá de ser convincente. Como eu já falei, não pode simplesmente não aprovar a fala do outro. Tá? Isso se chama a contra-argumentação. Ele argumentou,
e eu não aceitei os argumentos deles, eu acho que é diferente, então eu vou contra-argumentar. É um dos recursos mais importantes nos gêneros que propõe a defesa de um ponto de vista, esta contra-argumentação. Então, se você não for a favor, né, do que o debatedor fez, então você vai contra-argumentar. Você vai definir sua estratégia. Você pode fazer isso com antecedência, né? Já tem a temática, aí você vai poder, né, pesquisar, você vai contra-argumentar. Então, você vai ver o que há de errado ali, do que você não concorda, e você pode prever, né, algumas situações, algumas perguntas para você, e você já pode anotar e se aprofundar mais nesse assunto, né? Porque é interessante que você chegue lá com todo o conhecimento de causa, né? Então, a gente vai continuar aqui na nossa definição de estratégia, que dessa forma, né, você pode pesquisar. Então, a estratégia que você pode definir é quais argumentos você vai guardar para um momento estratégico do debate. Aquele argumento ali que não tem como desconstruir, né? Quais argumentos serão antecipados para tentar desconstruir logo no início? Você pode utilizar uma estratégia para desconstruir o argumento do seu debatedor adversário, ou você pode deixar para um momento oportuno, né? Naquela hora aí você vem com a sua estratégia, colocando a sua contra-argumentação. Então, ainda, né, vamos continuar falando dos debatedores, são coisas que os debatedores precisam conhecer, que é consultar anotações durante o debate. Então, posso consultar? Posso. Eu posso levar, como eu falei antes, né, eu posso escrever, né, ter pesquisado algumas coisas, né, tanto se eu for argumentar, como contra-argumentar. Eu posso levar, né, as minhas anotações, posso pesquisar, colocar lá. Não sei se você já observou, né, algum debate que tem as pessoas ficam olhando no papel, outras pessoas te ajudam lá fora, né, e colocam também algumas coisas lá nas suas anotações, e no momento você pode fazer sua leitura com isso. Então, registra aquilo que lhe parece mais relevante. Dados de pesquisa, isso é muito, muito importante, sobre a temática, você apresentar. Isso vai trazer um reforço muito maior para o seu debate, né? Trechos de depoimentos, comentários de autoridades no assunto, principalmente pesquisadores no campo científico. Isso é muito importante quando você cita alguém, né, já conhecido, e exemplos, né? E exemplos que você também pode citar para dar mais credibilidade ao seu debate, aos seus argumentos. Então, tudo isso você pode construir, né, no decorrer do seu... No decorrer, não, antes, né? Você pode, né, fazer essas pesquisas com antecedência e, no momento, você está lá com todos os dados, né? Então, vamos continuar aqui falando ainda dos nossos mediadores agora, né? Do debate, a gente falou dos debatedores, né? O que há de mais importante nessa construção dos seus argumentos, e agora a gente vai para uma das personagens também muito importante, que são os mediadores. Qual é o papel desse mediador dentro do debate? O mediador tem a função de cumprimentar o público, apresentar o tema e os convidados, né? Ele vai chegar lá, né? Já está a plateia lá reunida, então ele vai
né, dizer, olha, esse é o nosso primeiro debatedor, o segundo, e vão debater sobre o tema fulano de tal. Dentro desse tema, ele pode, né, também mencionar subtemas, que vai ser debatido. Ele também tem a função de encerrar o debate, né, depois de tudo concluído pelos debatedores, né, vai ter aquela hora para acabar, que tudo vai ter seu momento certo, é o de encerrar também o debate, e ele também, além de ter essa função de encerrar, ele vai fazer uma síntese dos argumentos apresentados e o agradecimento aos debatedores e ao público. Então, ele não tem, né? Ele tem uma função também muito importante, que ao final ele vai pegar, né, de forma resumida, as falas, tanto do debatedor 1 como 2 ou 3, quanto estiverem lá, e vai fazer um resumo para finalizar, né, o debate. Continuando sobre os mediadores, então, durante o debate, preste atenção aos argumentos que mais contribuem para a reflexão do público. No final do debate, apresente e mencione a importância da discussão do tema. Então, esse também é o papel do mediador, né? Ele não vai falar tudo que os debatedores falaram, ele vai fazer nesse resumo do que há de mais importante, da essência daquele debate. E vai trazer, né, algumas sugestões, ele pode acrescentar alguns argumentos também no final. O mediador é uma figura central no debate e deve estar preparado tanto para conduzir a discussão quanto para restaurar um debate organizado, né? Ele pode trazer, ele está ali, ele está conduzindo. Se tem, né, um debatedor que está passando do ponto, né? Está falando coisa que não deve, está denegrindo a imagem do debatedor, então ele vai ali fazer, né, o papel de organizar, né? E vai conduzir da melhor forma este debate. E ele pode também trazer de volta, né? Pode fazer perguntas que possam contribuir para o desenvolvimento do assunto, né? Não podendo ficar só entre os debatedores. Nesse mediador, ele pode trazer, ele pode fazer perguntas, né, dentro daquela temática que ele acha que seja relevante para a plateia, para o público que está ali assistindo. Então, o mediador não é somente, né, para estar ali, fala fulano, fala outro, fala o primeiro debatedor. Não, ele tem papel importantíssimo dentro desse debate. A contra-argumentação que a gente estava falando, né, nós falamos anteriormente, é um procedimento que prevê a introdução de argumentos contrários ao ponto de vista defendido e a desconstrução deles na sequência. Então, quando se fala em contra-argumentar, é desconstruir algum argumento, né? Então, ele pode, né, os debatedores, eles podem, né, quando chegar a vez deles, é claro que está tudo ali delimitado, né, fazer sua contra-argumentação de qualquer uma das falas que foram dirigidas a ele. Então, a gente vai para um exemplo aqui de debate, ser um pouco resumido, mas dá para vocês compreenderem, né, o papel do mediador e dos debatedores. Então, vamos assistir. Olá, sejam bem-vindos ao debate de hoje. Neste momento, abro espaço aos participantes para defenderem seus pontos de vista sobre o tema. Rodeio. Maltrata os animais? Os animais são submetidos a sofrimento mental porque são colocados em uma arena com som e iluminação muito fortes. Os touros de rodeio são animais preparados para esses eventos e o espetáculo dura poucos minutos.
Não há razão para submeter animais a estresse exclusivamente para a diversão dos humanos. Um rodeio gera empregos para um grande número de pessoas. Muito bem. Ambos apresentaram pontos de vista interessantes e enriquecedores sobre o tema em discussão. Agradecemos a participação de todos. Então é isso aí. É claro que foi um debate bem simples, só para vocês compreenderem como é desenvolvido esse debate. E agora a gente vai retomar, né, o debate para eu explicar algumas situações para vocês. Então vamos começar. Olha só, o debate, né, começou aí com o mediador. Ele chegou em determinado lugar e, né, estavam lá todos reunidos e ele já chegou, né, fazendo o seu papel de receber, né, as pessoas que estão lá, as pessoas que vão assistir. Ele deu as boas-vindas, cumprimentou. Olá, sejam bem-vindos ao debate de hoje. Neste momento, abre espaço aos participantes para defenderem seus pontos de vista sobre o tema. E qual é o tema? Esse tema é bem relevante, né? Rodeio, maltrata os animais. Se você perguntar, muita gente vai dizer que sim, outros que não, né? Esse é o caso do nosso debate aqui, né? São pontos de vista diferentes, isso que traz, né, a situação do debate. Porque se todos pensarem do mesmo jeito, não vai haver, né? Já está dizendo, o debate vão debater sobre determinada temática. Então, nós temos, né, ainda, essa pergunta é a temática principal, nós temos um debatedor aqui, e o outro do outro lado com as plaquinhas, né, que vai ser a favor e o outro contrário. Veja os argumentos, né, que traz o que é a favor e o que é o contrário. Aí pergunta, se rodeio maltrata os animais, aí o que se coloca a favor ou ao contrário, né, o primeiro nós vamos ver a favor, ou perdão, o contrário, né, porque ele está dizendo que sim, os animais são submetidos a sofrimento mental porque são colocados em uma arena com som e iluminação muito fortes. Então, veja bem os argumentos dele. Será que era de uma pessoa que ele nunca presenciou, né, um rodeio? Porque ele diz aqui, ele diz que sim, aí ele diz sofrimento mental, com certeza ele já, né, ele já passou, né, participou de uma situação assim, porque são colocados em uma arena com som e iluminação muito fortes. Então, isso foi um bom argumento. Ele não simplesmente disse, rodeio maltrata os animais? Sim, eu acho que maltrata. Não, ele colocou por quê, né? E são argumentos convincentes aqui. Já o que se coloca contrário, ele diz, né? Rodeio maltrata os animais, ele contra-argumentou. Os touros de rodeio são animais preparados para esses eventos e o espetáculo dura poucos minutos. Alguém que vá, né, para esse lado, vai acreditar no que ele está falando. Aí vem novamente mais um argumento. Não há razão para submeter animais a estresse exclusivamente para a diversão dos humanos. Aí vem o outro, né, o debatedor, o segundo, que ele contra-argumenta. Vamos ver o que é que ele diz. Não, rodeio maltrata os animais? Não. Um rodeio, veja só o que ele pensa, gera empregos para um grande número de pessoas.
Então, aqui a gente observa que esse primeiro debatedor está preocupado com todo, né? Com a saúde dos animais, né? Com a qualidade de vida do animal. Já este outro não, ele já está pensando mais nas pessoas, no retorno que isso traz. Quem tem razão, né? Não sabemos, vamos ver aqui. Aí a plateia aqui, né, bate palma para um, porque sempre tem aqueles que vai estar a favor do primeiro debatedor e tem os que estão a favor do que está contra-argumentando. Né? Então, vamos para o final, que aí o mediador, né, toma para si a palavra, muito bem. Ambos apresentaram pontos de vista interessantes e enriquecedores sobre o tema em discussão. Agradecemos a participação de todos. Então, gente, é isso aí, né? Deu para vocês entenderem um pouco sobre como se desenvolve um debate. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto.